Olá a todos, então cá estamos nós de novo no Inquietações, onde há sempre alguma coisa que está para acontecer. E hoje temos connosco uma convidada muito especial, Suzy Maria. Olá, bem-vinda. Olá, Madalena, muito obrigada por me convidar para o Inquietações. Ora bom, a Suzy Maria tem um doutoramento em teologia, é escritora, já com 9 livros psicografados publicados. É cofundadora da Escola de Médiuns Cavaleiros da Luz e tem aqui algo que eu encontrei: médium cósmica. O que é uma médium cósmica? Que linda pergunta. Esse nome foi dado porque eu estudo muito a mediunidade e, ao longo de 40 anos trabalhando com ela e mais de 36 anos trabalhando em centro espírita, eu aprendi todas as facetas possíveis da mediunidade. Então, psicografia, que é escrever os livros, atendimento na psicofonia, que é conseguir falar com espíritos, e também conversar com espíritos multidimensionais. Em função disso, o termo cósmico ficou um pouco mais abrangente. Então, uma médium que acredita que a gente pode falar com todos os seres do universo. Que maravilha! Gosto disso. Muito bom. Ora bem, eu percebi que consegue comunicar, contactar consciências, de um outro plano, vá, seres não físicos. Como é que chegou aqui? Quer nos contar um pouquinho como é que nós chegamos a uma altura destas e conseguir isto, que ainda não é nada normal? Verdade. Quando eu era pequena, com 4 ou 5 anos de idade, tinham dois fatos que me diferenciaram agora nessa fase da vida. O primeiro é que eu lembrava das vidas passadas. Lembrava de muitas vidas, de pessoas, de fatos, de túmulos, até dos meus enterros. Tudo estava na minha memória. Com 4, 5, 6, 7 anos, isso era muito normal de ficar lembrando e eu anotava tudo aquilo que eu tinha na lembrança. Paralelo a isso, desde que eu tenho alguma memória, fora a minha casa material, dos meus pais, onde eu vivia, eu conseguia me isolar e ir para uma casa que eu chamo hoje de casa paralela, ir para uma casa de professores que moravam perto da minha casa, da minha residência material, e lá eu estudava. Passava horas estudando, então, principalmente à noite. Eu dormia muito pouco, porque para mim era mais importante estar lá naquelas bibliotecas estudando. Só que isso aconteceu desde 4, 5 anos, se intensificou muito aos 7, 8 anos. Eu psicografava demais aos 13 anos, eu tenho até alguns cadernos guardados de seres que eu acredito que naquela época eu pensava que já tinham passado por outra realidade, mas que conviviam com a gente naturalmente. Depois, quando eu já estou com 23 anos, o meu irmão mais velho falece. Então, o meu irmão mais velho, quando ele vai para essa outra realidade, eu comecei a questionar muito tudo isso, a questionar esses seres que escreviam através de mim e que eu já me comunicava. Nesse questionamento, depois de procurar por um centro espírita, que eu entendi que eles eram outra realidade. Eu imaginava. Uma pergunta, Madalena, que mais me fazem assim: como pode você nunca ter falado com o seu pai e sua mãe? Eu tinha algumas preocupações. A primeira, quando eu era pequeno, o pai e a mãe, a gente nasceu numa condição simples no interior do Brasil, no estado de Goiás. Quando a gente é de Santa Catarina, se mudou para lá quando eu era muito pequena. E nessa condição muito simples, eles trabalhavam e estudavam. Trabalhavam o dia inteiro, estudavam, e nós éramos 4 irmãos. Depois veio, 10 anos depois, mais uma irmã. Então, eu lembro muito bem disso, que esses seres falavam assim: ajuda e não incomoda, porque eles têm muito para fazer. Isso era uma coisa, e a outra eu achava normal. Normal, porque uma coisa era transitar ali na minha casa, a outra era com esses professores, professoras, amigos que eu tinha. Aos 23 anos, quando eu fui procurar sobre essa passagem para outra realidade do meu irmão, foi que uma vidente me falou. Ela disse: você sabe que você recebe seres de outros mundos? Eu disse: não. Você sabe que o que você faz é psicografia, escrever por esses seres de outros mundos? Também não. Mas você é médium? Também não. Eu não sabia. A simplicidade com que eu vivia até os meus 23, 24 anos foi o que me construiu. Porque foi tão bom isso.
Era normal, era simples, era fácil e não exigia nenhuma técnica. Era algo de conseguir falar com ele. Assim, você agora consegue um recado para nós? Eu me transportava até esse mundo. Essa mudança foi muito importante, por isso talvez agora eu possa complementar o médium cósmico. Eles não vêm até mim. É eu que consigo me reportar ou me transportar até onde essas consciências estão. Assim, eu me transformei numa médium que considera a mediunidade natural, biológica, e que acredita que é muito simples, é uma questão de treino, é uma questão de dedicação e disciplina, e não de um dom especial. Oh, estragou a minha próxima pergunta. Porque era isso, Perdão, porque era isso mesmo que eu ia dizer. E queria perguntar. As pessoas costumam achar que é um dom e que as pessoas que dizem que utilizam esse dom, que se sentem superiores e num patamar muito lá em cima, isto quer dizer, para mim é um pouco disparatado, porque percebo que partilha da ideia que todos somos médiums e que vamos acabar todos a falar com o outro lado como se estivéssemos a falar aqui com os vizinhos do lado. É natural mais que isso. perfeita, natural, mais que perfeita a sua colocação. Primeiro, somos todos médiums, porque a gente já estuda hoje que a mediunidade é mais uma ação biológica dos cinco, para ir os cinco sentidos e ir além dos cinco sentidos, e que depende muito desse corpo, desse cérebro, que depende muito dessa máquina. Não é só espírito, é a máquina, corpo mais o espírito. Então, a mediunidade hoje já tem muita literatura sobre isso, e muitos testes nos ajudando a pensar na máquina cerebral humana. E, por outro lado, nós passamos por milênios onde o ser humano ou tinha muito valor e ficava num pedestal muito alto, ou não tinha valor nenhum. E nós estamos num momento agora, nessas últimas décadas, justamente mostrando que todos temos o mesmo valor. Que não é o sangue que me diferencia, que não é o nome da minha família, não é nem a minha inteligência que me diferencia. E, na verdade, todos temos, tendo as mesmas oportunidades, todos temos as mesmas condições de desenvolver algo. É uma questão mais de oportunidade do que de dom. Mas, ao longo do tempo, é claro que as pessoas também quando nós não tínhamos, nós, o povo comum, aí há 50, 100 anos atrás, não tínhamos acesso a estudo, qualquer pessoa que sabia ler se sentia superior a quem não sabia ler, por exemplo. E nós, se olharmos nossa estatística, 90% do planeta não tinha acesso a estudo, Sim. a ler e escrever há 100 anos atrás. Aliás, as crianças, quando chegam, quer dizer, as crianças atualmente, e acho que desde sempre, chegam com características incríveis. Elas, tal como lhe aconteceu, lembram-se de onde estiveram e quem são, e reconhecem até alguns dos familiares como eh, familiares de outras vidas, noutras posições, noutras situações. Mas elas esquecem-se e depois chega uma altura e aquilo desliga. Acha que é porquê? Eu acredito que nós temos. Isso, na verdade, vem de Paulo do Brasil, tem que falar, que é o mestre esse que me criou desde pequena e que depois dos 23, 24 anos foi revelado quem era. Então, esse ser de outra realidade, que eu chamo de Paulo do Brasil com tanto respeito, ele sempre pediu que eu separasse em duas estruturas. Ele falou assim: enquanto vocês misturarem o ser humano como uma estrutura só, vai ser difícil explicar. Mas quando a gente entende que nós temos uma estrutura material e uma estrutura espiritual, e que enquanto aqui, terrenos nessa vida, terráqueos no planeta Terra, e nessa vida tão quentinha e tão bonita, nesse planeta tão redondinho, nós somos esse espírito que é luz, mas aprisionados num corpo. Quando eu desaprisiono os dois para conceituar cada um, eu passo a entender que a matéria, se você limitar ela, ela não vai permitir que o espírito apareça. E nós fomos limitados. Aí, isso é uma coisa que explica o passado nosso. A outra também é muito importante viver a matéria. Nós não vivemos só o espírito. Para poder viver a matéria, é muito importante que depois dos 7 anos, quando você começa a ter alguma consciência de estar aqui nesse planeta e começa a construir a sua personalidade definitivamente, aí o espírito precisa ficar mais quieto, ele precisa calar esses registros do passado para que esse corpo possa
fazer o papel dele, cumprir, trabalhar, estudar, ser bom filho, ser um bom cidadão. Então, eles explicam para nós que uma vez que nós entendamos as duas estruturas, nós vamos entender que é possível, sim, até os 7 anos ter muita memória, mas que esse que chamam de véus, mas esse apagão que dá na nossa memória, ele é muito importante para que você possa, a partir de 6, 7 anos de idade, criar sua própria independência, a sua individualidade. Sem esquecer que dentro daquele corpo, lá na memória, no inconsciente, está tudo registrado, mas está guardadinho numa gaveta. Entendi. Perfeito. Ora bem, ah, hoje em dia é muito fácil, e cada vez mais falamos de extraterrestres. Já começa a ser um tema muito falado, muito partilhado, até nas televisões, que é algo assim estranho. Mas em boa verdade, falar de intraterrenos não é nada vulgar ainda. Eu acho que o ser humano tem muita facilidade em aceitar tudo o que está fora. Isto é, o que nós queremos tratar, procuramos sempre fora. Então andamos até agora a procurar o que está fora do planeta, não é? Porque nós só achamos que tudo está fora do planeta. E dentro? E dentro? E isso é que é difícil as pessoas aceitarem, não é? É verdade. Civilização. Olha, meu perdão, desculpa, Madalena, pode completar seu racional. Não, não, a minha pergunta era: acredita em civilizações intraterrenas? Acredito. A partir do momento que eu tenho esses contatos e são tão naturais na minha vida, eu encontrei ao longo do meu caminho, é um dos livros que eu escrevi, foi A Mediunidade Meus 12 Mestres. Um dos 12 mestres chama-se Justus. Justus é um ser que sempre se apresentou numa estrutura espiritual, claro, mas ele sempre se apresentou sendo de outra realidade. Ele dizia: esta minha realidade não é extraterra, ela é intraterra, ela é dentro da Terra. E falava do povo dele dentro da Terra, e falava de seres diferentes, da adaptação que eles tinham que fazer, que a estrutura deles não era densa como a nossa, material, mas que eles tinham uma adaptação para suportar um certo nível de calor e suportar o estar fora do ar que nós conhecemos. Justus, que é esse ser, o nome desse ser, logo que ele veio falar conosco, uma das perguntas que fizeram para ele foi assim: tá bom, como são esses seres intraterrenos? E ele falou: muitos das nossas estruturas são parecidas com o que vocês têm. A diferença é que vocês fizeram o passo mais difícil que tem. Porque para nós, o mais difícil é viver fora, exposto ao sol, exposto à radiação, exposto ao ar de vocês. Então, para nós, viver dentro da Terra é muito comum. E vou dizer para vocês que também, para nós, apesar de sermos um pouco parecidos, a estrutura de vocês é esquisita. Nós não temos o mesmo formato, a mesma estrutura. Mas algo mais bonito ainda, ele falou assim: agora abismem-se. Eu me comuniquei com vocês através da Susmariá, voltei para o meu povo e falei: encontrei um terreno que vive fora da terra. E o que o povo lá falou? Impossível. É impossível que alguém viva fora da terra. É impossível. Ele disse: é uma briga na nossa sociedade. Porque eles têm certeza absoluta que se sair, queima no sol. Olha a ideia. E que vencer o calor intraterreno é mais fácil. Aí eu vi que era verdadeiro. Eu disse: nossa, isso tem lógica. Aquilo que eu nego aqui, eles negam lá. E achei isso maravilhoso. Então, passei a me comunicar com Justus, que trazia recados para nós dos seres intraterrenos, e ele falou algo bonito, por exemplo, do quanto a gente tem dificuldade de abrir a mente para só pensar em outras possibilidades. Nada é verdade, porque cada um tem a sua experiência, mas o deserto do Atacama, por exemplo, no norte do Chile, chega a ficar 50 anos sem chuva. E, no entanto, tem micro-organismos, que o nome é endólitos, que vivem nas rochas. A gente também podia falar: impossível, até que a ciência fosse lá e descobrisse que sim, tem vida no deserto do Atacama, com temperaturas altíssimas, é o mais inóspito do nosso planeta, e tem vida. É só uma questão de que a gente possa desvendar de uma vez onde estão essas vidas, mas elas existem. Impossível, acho que é a palavra que nós temos que eliminar do nosso vocabulário, não é? Porque Perfeito.
Olha, pensando nesse do impossível, né, eu estava relembrando também uma lição que a gente já tem na humanidade, né? Mas vamos pegar Nicolau Copérnico, que ele partiu para outra realidade mais ou menos em 1550. Então, Copérnico, que era heliocentrista, foi o primeiro, né, a dizer, gente, a Terra é que gira ao redor do Sol e não o Sol ao redor da Terra. Ele, o Copérnico, foi condenado. Depois veio o Giordano Bruno, foi queimado na fogueira. Claro que tinha outras heresias, mas a principal é que ele dizia que Copérnico estava com a razão. Então, Nicolau Copérnico em 1540, 1550, depois Giordano Bruno em 1600, e depois nós temos o Galileu Galilei, que viveu até 1642. Os três estavam certos, mas os três foram condenados porque as pessoas da ciência, da religião e da sociedade falavam é impossível. Achei isso lindo. É só uma questão de desvendarmos. Falar impossível sem que você possa provar que aquilo não existe, não pode mais acontecer. Pois é. E cada vez mais impossíveis começam a aparecer, o que é fantástico, não é? Nossa, quanto a gente está na era da tecnologia, na era da transição, na era do ser humano, do potencial do ser humano. O quanto a gente pensa também nessa tecnologia. 30 anos atrás, era impossível acreditar que nós teríamos, que estaríamos hoje nos vendo e falando como estamos fazendo. E Sim, era impossível. 50 anos atrás, então, e até podiam falar, não, mas na Primeira Guerra Mundial já tinham alguma comunicação com celular, com telégrafo, sim, mas que o povo teria liberdade de falar e de se ver à vontade era impossível. é verdade. Nem a ficção científica nessa altura estava tão à frente, é verdade. Uh, Pois é, eu concordo que as tecnologias têm facilitado o nosso trabalho, não acha? Nunca nós conseguimos chegar a todo lado. Por exemplo, hoje estamos aqui, uma no Brasil, outra em Portugal, e a falar para sabemos lá quantas pessoas em todo lado. Isto não era possível noutras alturas. Eu ouço muito as pessoas dizerem e queixarem-se que hoje em dia é tudo mau. Há muita coisa horrível a acontecer. O planeta está cada vez mais horrível, cada vez mais denso. Concorda com isto? Não, tem dois lados. Eu falei esses dias atrás com a Karina Greco. A Karina Greco é alguém que eu respeito demais, que vive aí entre Portugal e Espanha, mais na Europa do que no Brasil, uma grande professora. E a Karina falava isso, ela falava assim, moralmente, talvez nós estejamos muito pior. Por isso tem lados. Moralmente, eu acho que não está fácil. Mas do outro lado, quando a gente fala que está mais denso, pior do que a época medieval, a peste negra, do que a Segunda Guerra Mundial, eu acredito que não. Então, assim, nós temos que separar um pouco. De um lado, a gente está bem, a gente está melhor. Nós temos acesso a mais condições, acesso à internet, acesso a estudo à distância. Então, de um lado, a gente tem mais recursos. Mas talvez a professora tenha razão quando fala moralmente. Agora, por que moralmente nós não podemos medir se nós estamos pior ou melhor? Porque hoje nós temos a comunicação aberta e naquela época não tinha. Então, pudesse ser que até moralmente fosse muito pior o ano de 1500, o ano 1000 do que hoje, mas não tinha como relatar. A diferença entre esses mundos, para nós podermos medir se ele está mais denso ou não, é que hoje ele está mais transparente. Eu não acho que está pior, eu acho que ele só está transparente. Nós estamos mostrando quem somos, nós estamos Sim, dando opiniões, nós passamos a ter voz. sim, eu acredito mais nisso, sim. Que hoje em dia tudo aquilo que acontece rapidamente chega ao conhecimento do mundo inteiro. Tudo o que está a acontecer já existia escondido e parece que quando está debaixo do tapete não incomoda ninguém, não existe, e não é verdade. As coisas estão lá, portanto, agora só estão a sair fora do tapete. E Adorei esse termo. Ontem eu escutei um professor também, numa live, que falou: pessoal, não tem mais tapete. Essa é a notícia. é muito bom. Muito bom, né? Não tem mais tapete. Não tem É, mais onde esconder quem você é e quais são as suas reais intenções. sim, eu acho isso. Acho que as pessoas, até porque as pessoas começam a dizer que se sentem muito mais, que fazem coisas que nem percebem que podiam fazer,
que estão mais irritadas, com mais atitudes. E assim, pois, é normal, não é? Quando nós começamos a largar o que está lá escondido, saem coisas que nós dizemos: ups, esta era eu, não pode ser, não acredito, não é? Mas Mas estamos sou eu, todos a fazer, mas somos nós, é verdade, é somos verdade. nós. Eu Ora, estava pensando em, posso voltar aqui um pedacinho só no força, força. intraterreno também, em algo interessante para a gente pensar também. Giordano Bruno, que foi morto na fogueira, né, na Santa Inquisição Espanhola em 1600, o principal fator que ele foi morto é porque ele defendia a pluralidade dos mundos, a transmigração e a metempsicose. Ele defendia justamente essa capacidade de não sermos só nós no mundo. É por isso que ele foi queimado. Olha isso, hein? E agora a gente está podendo falar, eu acredito que Giordano Bruno tinha razão. Eu não sei se o mundo é todo o multiverso que nós que estamos nos comunicando, eu conheço a Cíntia Camerim, que faz um trabalho fantástico de multidimensionalidade aqui no Brasil, e tantos outros terapeutas e profissionais falando hoje, médiums, todos se comunicando, né, para essa outra realidade. Eu não sei se é tudo, mas não pode ser nada. É verdade, muito bom. Ah, por falar, portanto, acreditando em civilizações intraterrenas, acredita que eles têm que estar organizados de alguma forma lá no interior. Tem que haver cidades, tem que haver estados, não faço ideia, mas aquilo tem que estar organizado de alguma forma. Portanto, Xambala entra aqui. Aurora lá no Uruguai, né, na cidade de Salto, no Uruguai, é uma cidade intraterrena. Chambala, nós temos também Mitislã, que o Trigueirinho tanto fala, que é ali para o lado do Mato Grosso do Sul, aqui no Brasil, e tantos outros portais no mundo, né? A gente já fala hoje sobre esses portais intraterrenos. E Ratanabá, que é um tema que está aí a bombar no Brasil, e até já tivemos cá o Rafael Hungria também a falar sobre isso. Eu tava esperando esse assunto. Peço desculpa. Não, estava esperando, acho ótimo. Estava preparada para ele. E admiro o trabalho Já estive no projeto Portal, que hoje é conhecido como Dáquila. Já estive lá 7 dias, junto com o Urandir Ferreira Oliveira, né, que é o nosso famoso ufólogo e paranormal aqui do Brasil. Eu penso só o seguinte: quando você fala demais, mas não mostra nada, você permite levar pedradas. Então, eu acredito sim. Eles falam também que Ratanabá tem um nome místico que chama Agartha, que eu acho bonito também, que também é na Amazônia. Então, a gente já ouvia falar desses povos e desse mundo. Mas eles falam de algo mais profundo, eles não falam só de uma cidade intraterrena. Eles falam de um povo que viveu há 450 milhões de anos aqui. Eu só acho o seguinte: nós não precisamos falar de um povo de 450 milhões de anos, porque nós nem temos é, como provar isso nesse momento. Eles falam: não, tem a foto, tem aqui os ossos, tem aqui, nós estamos tentando, nós estamos com um monte de pesquisadores. Ratanabá, para sair da criticidade que está atual e ser crível, e ir para a credibilidade, está na hora de Rafael Hungria, do Urandir e toda a equipe de Dáquila começar a mostrar para a ciência o que é verdade. Porque realmente, nesse momento, eles estão construindo um racional. Só que eu tive no projeto Portal em 1996. 1996. É bastante tempo. A gente já falava essas coisas. Então, passaram-se aí mais de 30 anos, desculpa, quase 30 anos que eu fui, mais de 30 que eles estão falando do projeto Portal, e eles continuam falando quase as mesmas coisas. É um povo, é na Amazônia. Então, eu não descredibilizo jamais Ratanabá. Mas para poder ser sério e você falar que tem como provar, aí tem que provar. Mas eu acredito mesmo que possa ter, não acredito de verdade, não acredito nos 450 milhões de anos, não. Não acredito numa raça humana no planeta Terra antes, por exemplo, do advento dos dinossauros. Mas se eles falarem que Ratanabá, esse povo tem 450 mil anos, que é o mesmo povo que a gente encontra em Antuérpia, aí no norte da Espanha, tem povos de 500 mil anos. Tem lá, a arqueologia está lá, está estudado, tem, inclusive, eles estão montando agora um museu arqueológico sobre esses povos de 500 mil anos atrás. Então, nós temos sim, mas nós não precisamos de falar de 450 milhões de anos e tão menos não mostrar algo para que a ciência possa vir
filmar, pesquisar, mostrar e ser endossado pela ciência. Então, eu desejo, estou aproveitando aqui para falar isso, eu desejo que Ratanabá vire realidade, porque aí sim, nós, os esotéricos, os ufólogos e os paranormais, vamos poder falar, viu como é normal? Viu como existe? Mas eu desejo que o Rafael Hungria tenha muito sucesso no trabalho dele. Muito bem. Há coisas que eu acho que dificilmente vamos provar cientificamente. Eu também tenho um pequeno reparo ao trabalho do Rafael. Eu, quando tomei contacto, achei, uau, isto é incrível. Mas depois, ele, durante os diretos, as entrevistas, nós vamos provar cientificamente. E há ali uma necessidade de dizer, eu vou provar cientificamente quando não tenho forma de o provar e não vai ter tão cedo. Portanto, se ele dissesse, nós não conseguimos provar isto, mas estamos a receber esta mensagem, nós estamos a receber esta informação incrível, acredita Nossa, que Catarina, você deu o recado que eles precisam escutar. Nós não temos que. É como nós, como eles me falam de vez em quando. Tá bom, você fala com esses seres intraterrenos, tem como provar? Não, não. claro, Porque ele não vive a minha realidade. Eu não consigo entrar no mundo dele e ele não consegue entrar no meu mundo, na matéria. Mas, ó, matéria e espírito, por isso que eles separam tanto as duas coisas. Na matéria, não, mas e aqui? Na inteligência, na comunicação extrasensorial? Ah, isso eu posso. Essa é a beleza desse mundo que nós estamos descortinando aí. sim, porque ciência e esta outra fase, esta outra área, uma vai à frente um bocadinho, depois vai a outra. Isto vai chegar a uma altura, eles vão cruzar-se, mas ainda vai demorar algum tempo e se calhar nas coisas básicas. Estas assim um bocadinho mais fora do normal, vai demorar bastante mais tempo. Sabe outra, concordo completamente. Outra parte que eu acho bonita, aproveitando, falando desses seres multidimensionais ou de outra realidade, é quando nós pensamos, por exemplo, hoje fala-se muito dos Anunnakis e dos Sumérios, do povo sumério, do povo de Atlântida, do povo dos Anunnakis, mas 100% eles falam, não, vamos lá ver nos museus, tem lá as placas, tem lá os desenhos e tem o escrito que é 100% do que nós temos foi escrito via extrasensorial. Claro. Não foi o Anunnaki que veio contar, não tem como. E isso também está descredibilizando quando se fala dos sumérios e dos Anunnakis, porque eles falam a mesma coisa. Não, nós vamos provar, nós vamos provar. Não, fala, foi extrasensorial. Nós estamos sim conseguindo nos comunicar fora da nossa matéria. Isso credibilizaria todo o nosso trabalho desse, não, dessa pseudociência, né? Dessa pseudociência que a gente está trabalhando hoje. É isso. Temos um caminho lindo. O meu recado é sempre esse. Vamos nos dar as mãos e vamos encontrar caminhos melhores unidos e não um atacando o outro, um falando que vai provar e não consegue provar. Vamos se unir, todos nós que temos essa facilidade dessa comunicação, e vamos encontrar um termo bom para ajudar a humanidade a melhorar na consciência, porque esse é o propósito. É consciência, não há outro propósito desses povos multidimensionais, né? Nenhum deles tem um propósito diferente da consciência, não tem. Para além dos intraterrenos, comunica com outras consciências. Isso. Como é que isso, Perdão, a sua pergunta é como se comunicam? sim, como é que isso acontece? É sem dúvida usando a percepção extrasensorial. É a conexão mediúnica. Não tem toda a paranormalidade que é melhor. Eu não sei se esses dois termos em Portugal são comuns, paranormalidade e mediunidade. Sim, São comuns. Eu vou explicar rapidamente a diferença dos dois para falar como a gente se comunica. ok. A mediunidade, eu preciso de um agente externo para me comunicar. Então, na mediunidade, a gente fala que se comunica com espíritos ou com seres que já passaram por outra realidade e que, por algum motivo, precisam se comunicar conosco. Então, aí, essa comunicação é mediúnica, ela precisa de um agente externo. Na paranormalidade, eu posso usar as minhas capacidades sensoriais para me comunicar direto. Então, na mediunidade, eu posso me comunicar com os entes queridos que já partiram, por exemplo, ou com mestres que já partiram, e na paranormalidade eu posso me comunicar com você, por exemplo, de forma telepática.
Então, Nossa como que a gente próxima entrevista vai ser assim. vai ser maravilhoso? Tanto que eu já fiz alguns testes desses, quando o aparelho que emite, o aparelho que recebe está preparado, ela acontece. Hoje ela acontece naturalmente, né? Quando a gente pensa num filho e o filho liga e fala: Mãe, você pensou em mim? A gente tem essa capacidade, a gente só não está usando o potencial dela. Então, a gente se comunica dessa forma da paranormalidade. É via o magnetismo, é via o extrasensorial e é via a capacidade de receber e de emitir comunicação. Esse é a principal forma de se comunicar com os intraterrenos. E o que é a sua escola dos cavaleiros, dos Da médiuns luz. cavaleiros da luz? A Que gente, projeto é este? isso, ótimo. A gente, apesar de, aqui no Brasil, na nossa casa de oração, a casa de oração é um local de estudos da paranormalidade e da mediunidade e também de ação de caridade e ação de atendimento ao público. Nós sentimos a necessidade de isolar o que é espírita do que é capacidade do ser humano. Então, a gente não forma espírita, não fala de religião. A escola de médiums fala dessa capacidade extrasensorial, dessa capacidade paranormal que todos temos. Então, é um jeito de estudar, desvinculado de religião, que você tem um potencial muito maior do que o que pensa que tem. Portanto, não Nós precisamos de estudamos o estar. potencial humano. Ok. Portanto, não precisamos de estar ligados a uma religião, e na verdade, o espiritismo é um bocadinho uma religião, não? Ou estou errada? Não, tem que ser considerado. Tem um monte de discussão se é só uma doutrina, se é uma filosofia ou se é uma religião. É sim uma doutrina filosófica religiosa. É. Pronto. Porque a gente está lá fazendo os conceitos de Deus. Quando você põe Deus, quando põe o Theos, a teologia, o estudo de Deus no caminho, você está falando da religação. Então, é uma religião, sim. Só que o espiritismo forma espíritas, como o catolicismo forma católicos e os evangélicos formam os crentes evangélicos do mundo todo. Então, você se atrelar à religião, você vai ter que seguir dogmas. E quando você desatrela da religião, como nós fizemos com a escola de médiuns, você não segue mais dogmas. Não existe algo que eu sou obrigado a engolir sem entender. Não sou obrigado a aceitar sem entender. Então é isso, retirar os dogmas. Enquanto as religiões tiverem dogmas, nós teremos dificuldade de libertar o ser humano. Boa. Portanto, a escola não é uma escola, não é um centro espírita, vá, Não, não é uma escola. convencional. É mesmo Não, uma é, é uma escola. A gente senta para estudar, tem os professores que dão aulas, e nessa escola o tema básico é o universalismo. É a capacidade de aceitar o outro por ser diferente de mim. Esse é o Uhum. principal ponto da escola. Aceitar o outro justamente por ele ser diferente de mim, porque ele vai me aceitar porque eu sou diferente dele. Hum. E aqueles professores que teve desde pequenina, também ensinam lá? Que pergunta maravilhosa. Dos 12 mestres que me criaram, três foram muito importantes nessa fase infantil. Desses três muito importantes na fase infantil, eu hoje só me comunico com um, que é o Paulo do Brasil. Os outros, a maioria dos 12 já seguiram outros caminhos, outras realidades. Não me conecto mais com eles. Eu não os acesso mais. Um deles, chamado Justino, falou que foi realmente para um outro planeta, para um outro mundo completamente diferente. De vez em quando só manda notícias. Mas Ah, o principal, aquele que me ensinou, é Paulo do Brasil. Esse está comigo desde que eu tinha 4 anos. São 54 anos ao lado dele. que bonito. Muito bom. Nós cá em Portugal, os portugueses não me estão a ouvir, não vão ficar zangados. Somos um bocadinho mais fechados em relação a estes temas. E é comum quando se diz que há um familiar que já partiu por outra realidade, que está perto, que comunica, que fala, a ideia, 90% das pessoas dizem que aquele ser precisa de alguma coisa. Precisa de Uhum. alguma coisa e precisa de alguma coisa. O que é que diz quanto a isto? O que é que pensa sobre isto? Nossa, essa pergunta é maravilhosa, porque eu penso o seguinte: eu tenho, são mais de 20 mil atendimentos no Centro Espírita, e 2.000 palestras falando desse assunto e acabei formando a minha opinião. Mas Santo Agostinho, e acho isso fantástico, olha para onde eu vou, filosofia católica.
Santo Agostinho, um dos nossos patrícios, pai da filosofia cristã, ele ensina para nós que tudo isso é possível porque o passado está presente na nossa memória. E que uma vez que esteja presente na nossa memória, nós podemos sim nos comunicar, nós temos a capacidade de nos comunicar com essas pessoas que já foram para outra realidade, que a gente ama tanto. Mas que isso não quer dizer que é algo de recado ruim. Isso quer dizer que um bom tanto do que nos acontece está envolvido porque a gente ama aquele ser, porque a gente gostaria de se comunicar com aquele ser e porque, estando vivo na memória, estará vivo na eternidade. Eu acho que Santo Agostinho definiu muito bem sobre isso. Mas daí tem sim uma parcela, mas o perigo no espiritismo é quando você pega um modelo e passa para todo mundo como generalizado. Há uma parcela de espíritos que realmente estão na transição entre a vida aqui e essa vida nesse momento aqui na Terra e o pós-vida. E nessa intravida, enquanto está achando seu caminho espiritual, ele pode sim ter alguma necessidade. Eu já recebi um caso desse, bem específico, que o ser precisava falar sobre o testamento. E foi muito importante para a família. Ele deu o recado, falou e seguiu instantaneamente. Então, nós temos que desvincular que tudo é ruim, desvincular que tudo é realmente comunicação espiritual e desvincular que não é necessário. As três coisas existem. É necessário? Pode ser. Podem estar vivos só na nossa memória? Pode. E podem se comunicar? Sim. Cada caso é um caso, mas é claro que a gente se comunica, sim, com os nossos amados que foram para outra realidade, quando isto é muito importante. Ou para quem foi, ou para quem ficou. Porque às vezes, olha só, quem partiu? Meu pai. Meu pai recém partiu para outra realidade. A nossa família, não é uma família espírita, mas é uma família que acredita na vida eterna. Então a gente acredita que ele está bem. Ele partiu, ele fez uma vida muito bonita, muito honesta, muito sincera. Foi um bom pai, um bom homem, um bom esposo, um bom filho e um bom irmão. Então, quando a gente olha esse composto, a gente diz, ele tem que estar num lugar bom aguardando nós. Mas, então, nós não temos a necessidade de falar com ele, mas quem sabe ele lá possa ter a necessidade de falar conosco. Aí ele pode vir. A gente acredita muito nisso, na necessidade, no propósito. Se as pessoas que estão aqui precisam de mais daquele recado de amor, por que não trazê-lo? E se aquele espírito que está lá, ou aquele ser que está em outra realidade, precisa de mais passar o seu recado de amor, por que não trazê-lo? Mas não é tudo ruim, não pode ser. O mundo é feito de mais amor do que o que nós estamos pintando. É verdade, eu acredito nisso. Que bom. Sabe que quando eu disse que ia estar consigo hoje, e que ia falar sobre o tema principalmente das civilizações intraterrenas, apesar de andarmos a desviar de um lado para o outro, alguém me perguntou, mas eu tenho perguntas, posso fazer? Então tenho aqui uma que diz, primeiro, quando é que se tem ideia de algum dia podermos ir lá visitá-los? Uma ótima pergunta. No físico, não acredito. Ou nós teríamos que ter uma estrutura como. Essa pergunta, de novo, ela tem muita beleza, porque para nós podermos ir para a Lua, a gente tem que se proteger. Por que o intraterreno, para vir para fora da bola, não precisaria se proteger? Então, um dia pode, mas tem que ter o aparato físico possível para que ele possa se transportar aqui para fora e, como ele diz, não queimar no sol. Eles não são acostumados com a radiação do sol. Não é esse o mundo deles. Aí você pode me perguntar, mas e por que então eles já não criaram esses aparatos? Porque no mundo deles não tem, a tecnologia deles não é a nossa. Não é, nós pensamos em roupas, em capacete, em tanque de lavar roupa, em casa com móveis. Eles vivem uma vida muito mais simples, muito mais simples. Então eles não têm, eles não precisam, não é que não tem, eles não precisam do aparato que a gente precisa. Então, por enquanto, nem nós conseguimos ir para lá, nem eles vir para cá. Isso é uma estrutura material. No material não consegue. Sim. Em meditação, de outra forma, conseguimos passar de uns lados para os outros. É isso mesmo. Aí sim, aí nós temos aí essa infinidade de pessoas como eu que falamos, né, que a gente se comunica. Então, tanto ele vem
nesse mundo paranormal, ele vem falar comigo, como já me levou para falar com eles. E aí, quem é que pode me ver lá? Os que têm a mesma condição dessa telepatia, dessa paranormalidade. Quem é que pode ver justos do lado de cá? Quem tem essa condição de preparado, né, para a paranormalidade. Mas sim, a gente pode se comunicar extracorpóreo. E assim sendo, eu tenho mais uma questão. Como é que eles são? Qual é o aspecto? Olha, esse povo, esse que eu acesso, eles têm no máximo 1,20 m de altura. Eles são pequenos mesmo. Assim, os mais altos têm 1,20 m. Eles não possuem pelos ou cabelos no corpo, não tem. Mas a estrutura é muito parecida com o humanoide. Eu nunca vi eles assim, com olho saltado, nada disso. Mas eles têm quase a mesma estrutura. Uma cavidade onde eles enxergam com os olhos, eles escutam, mas não têm as nossas orelhas, que não precisam disso, porque lá dentro é mais fechado e aqui fora é que o ar amplificado precisa desse pavilhão das orelhas para escutar. Também tem a boca, mas eles quase não se alimentam como nós, porque o alimento deles vem de nutrientes da terra. Por exemplo, eles não comem nada que é carne. Não faz sentido para eles. Então, mas o formato deles é humanoide, mas o mais alto tem 1,20 m e não possui pelos no corpo. E a pele deles, eu vou chegar num fato que me chama muita atenção. E a pele deles, ela é mais grossa e ela é rugosa, quase como pedra. Então, eles têm uma proteção, a camada de pele do corpo deles tem uma proteção muito diferente, muito mais forte que a nossa. Eu arrisco agora dar um salto para o nosso ET de Varginha, que me parece mais um pobre intraterreno que saiu para fora e que não teve como se adaptar. Tem um formato muito parecido com o dos povos que eu vi, tem aquela pele grossa e quando entra em contato com o sol fica brilhante porque queima. E eles não conseguem respirar o nosso ar. Eu já perguntei para esses seres, eles não me responderam. Eles falaram que eles não podem entrar nesse assunto porque ele é muito polêmico no planeta Terra e ninguém tem como provar nada depois de 27 anos. Mas, se me perguntar, é muito parecido com o ET de Varginha. Muito É bem. interessante, né? Olha o salto que eu dei. Que bom. Eu tenho aqui outra pergunta que diz assim: que dificuldades encontra na transmissão das mensagens que recebe? Quer dizer, eu acho que aqui tem a ver mais com a coragem de ter que assumir que fala com e depois dizer eu falei e ouvi isto e disseram-me isto. Isso foi fácil, esse processo de dizer assim: olha, eu falo, eu recebo mensagens e cá estão elas. É verdade. É, eu acredito que a maturidade, né, agora perto dos 60 anos, ela me ajudou muito. Quando eu era mais jovem, era mais difícil. As pessoas me bancavam e falavam, isso é impossível. Eu tinha medo, né? Eu chocava e falava, nossa, eu vou ter que me preparar mais. Por isso fiz doutorado em teologia cristã, para poder compreender um pouco mais e para responder com mais propriedade, comparando as coisas. Mas eu não tenho medo, tem dois fatores. Primeiro, eu não tenho medo mesmo, porque eu não tenho como transferir de dentro de mim todas as experiências que eu já vivi. Não tem como. Eu não posso fazer com que uma pessoa enxergue o que eu enxergo, fale o que eu falo, ou veja, ou escute o que eu escuto deles. Mas eu tenho o papel primordial de falar, de ser uma representante que diz há mais coisas do que o que a gente pode imaginar. Do outro lado, eu não contei 95% do que eu já vivi. Hoje em dia, o que eu conto são fatos isolados. Eu tenho, para ter uma ideia, dá para fazer essa conta, vou fazer ela junto com vocês e vai ficar maravilhosa. São 54 anos de memória. 54 anos vezes 365 dias daria 19.710 experiências. Eu não tive menos que 5 a 10 por dia. Se eu multiplicar só por 5, vezes 5, eu estou falando de 100 mil experiências com eles. Eu conto umas 15, 20. Porque quem vive como eu vivo, acessando demais a quinta dimensão e trabalhando demais esse lado da paranormalidade, a gente passa o dia se comunicando com eles. Né, nos atendimentos. Então, são mais de 100 mil experiências. Eu acredito que até eu morrer eu vou conseguir ter falado de umas 300. Então, eu falaria coisas que talvez aí sim eu ia ser queimada na fogueira junto com o Giordano Bruno. Mas eu tenho muita paz. Eu conto
Seria ótimo, né? Se eu tivesse naquele tempo, já estava na fogueira. Mas eu tenho muita paz, porque justamente eu conto só o pedaço que eu acredito ser possível ainda de falar. E muitos de nós, paranormais, fazemos isso. A gente não conta tudo. Se eu contar todos os seres que eu contatei, como eu os contatei, como eu vejo, como eu falo com eles, como eu frequencio um ser humano sem um espírito, só com a energia magnética, e essa é uma realidade que eu tenho, que eu vivo todos os dias, aí as pessoas vão falar que isso é loucura. Então, por enquanto, eu só conto aquilo que eu acho que é possível de ser compreendido. Mas o ser humano está ficando preparado. A gente ganhou, finalmente, um microfone para falar, como o seu, e nós ganhamos como inquietações, e nós ganhamos também visibilidade. Isso está sendo tão bonito. Então, não tenho medo, não. Eu estou muito tranquila para enfrentar qualquer pergunta. Muito bom. Ora bem, a parte que não é boa é que o nosso tempo está mesmo a terminar. Ah, E estava nós tudo tínhamos bom. aqui conversa para continuar e continuar. Quem sabe, nós voltaremos aqui a encontrar no Inquietações, mas hoje eu não posso mesmo esticar mais, senão a rádio VIP corta-me o pio. Corta-nos o pio, está bem? Certíssimo. Suzy Maria, foi um gosto imenso conversar consigo, com essa sua forma simples e prática de falar de coisas difíceis, ou não. Ahm, Sou muito grata por ter estado aqui conosco e fica aqui o convite para uma próxima. Queremos mais, está bem? Vou adorar. É só me chamar. E, inclusive, a gente pode fazer, como às vezes eu me alongo em alguma fala, fazer perguntas específicas, eu fico só respondendo elas, prometendo que eu não vou estender fora do assunto. Muito Muito obrigada. bom, fica a ideia, gostei. Então, até breve e obrigada mais uma vez. E nós cá estaremos de novo na próxima semana no Inquietações, porque há sempre alguma coisa que está para acontecer. Até breve.